Opa galera, tudo bem com vocês? Nessa aula nós vamos trabalhar com geometria molecular. Nesse vídeo eu vou trabalhar com vocês os exemplos que eu mostrei na aula de fórmula eletrônica e estrutural. Se você ainda não viu essa aula, eu vou colocar o link aqui embaixo para você assistir antes de assistir essa aula, beleza? Eu sou o Michael Lima e você tá no quê de Química? Bom pessoal, já vou direto para o slide aqui para mostrar para vocês os principais tipos de geometria molecular. Eu vou mostrar aqui para vocês a geometria linear, angular, a trigonal plana, piramidal e a tetraédrica. Mike, existem mais formas de geometria? Existem. E as mais simples eu vou apresentar primeiro. Depois, nos próximos vídeos, eu posso apresentar para vocês as mais complexas, beleza? Olha aqui, eu trouxe como exemplos de geometria linear moléculas formadas por 2 ou por 3 átomos. Observem aqui, a única possibilidade que eu tenho para essa molécula é que a geometria seja linear, porque eu só tenho 2 átomos. Aqui eu mostro 2 átomos iguais quando eles fazem ligação dupla. Aqui, 2 átomos iguais quando eles fazem ligação tripla. E aqui eu tenho 3 átomos, só que a geometria ainda continua sendo linear. Tá vendo aqui, ó, que forma uma linha reta. Esse átomo central faz dupla com esse átomo da esquerda e dupla com esse átomo da direita. Observe a geometria angular aqui, que eu tenho um átomo central e um átomo aqui na esquerda e outro na direita. Só que olha aqui, ó, olha a diferença da geometria angular para a geometria linear. Depois a gente discute sobre isso nos exemplos que eu vou dar usando um aplicativo. Aqui nós temos a geometria trigonal plana, onde eu tenho um átomo central fazendo ligações com 3 outros átomos aqui. E a geometria piramidal também tem um átomo central fazendo ligação com 3 outros átomos. Por que será que uma molécula adquire geometria trigonal plana e a outra adquire geometria piramidal? Espera um pouquinho que já você vai entender. E o último é a geometria tetraédrica, onde eu tenho um átomo central ligado a 4 átomos. Estou colocando na tela aqui para vocês o nome do site, que tem várias simulações, não só de química, viu gente? Vocês podem procurar nesse site simulações de várias disciplinas. Eu acho bastante interessante o uso dessas simulações, porque pode fazer com que você entenda melhor o assunto que está sendo trabalhado. Aqui, gente, a primeira geometria que eu vou mostrar para vocês é a geometria linear. O exemplo que eu dei lá naquela aula que eu recomendei para vocês, e que o link está na descrição, foi da molécula de F2, onde eu tinha um átomo de flúor e outro átomo de flúor. Aqui eu tenho uma representação com átomos de cores diferentes, mas serve muito bem para a gente mostrar a geometria dessa molécula. Então, tendo 2 átomos, um do lado do outro, a geometria vai ser linear. O próximo exemplo que eu trouxe para vocês foi da molécula de O2. Observem que um oxigênio está do lado do outro e um oxigênio faz ligação dupla com o outro. A única possibilidade também é de ter uma geometria linear. O terceiro exemplo é da molécula de N2, onde eu tenho um átomo de nitrogênio fazendo ligação tripla com outro átomo de nitrogênio. Observem também que a única possibilidade é uma geometria linear, porque eu só tenho 2 átomos. Agora, o próximo exemplo é um exemplo bastante interessante. Observem aqui, ó, a molécula de CO2, onde o carbono é o átomo central e eu tenho 2 oxigênios. E esse carbono está fazendo ligação dupla com 2 oxigênios. Nesse caso, a geometria também é linear. Michael, a geometria não poderia ser angular, não? Observe que eu estou tentando mover essas ligações aqui e eu não estou conseguindo. Por quê, gente? A gente tem repulsão aqui, ó. Nas ligações nós temos pares de elétrons. Os elétrons possuem carga negativa, gente. E aqui eu tenho uma repulsão. Observem, olha só o ângulo que é formado aqui, ó. É a maior distância que essas ligações podem ficar uma da outra. Vamos para o próximo exemplo, que é a molécula de água, H2O, onde o oxigênio está no meio fazendo ligação simples com 2 hidrogênios. Eu desenhei inicialmente a molécula de água dessa forma, mas o que nós temos aqui no átomo central? Nós temos pares de elétrons. E observe, se eu tenho um par de elétron aqui, observe aqui, ó, par de elétron livre, eu vou criar uma repulsão com esses elétrons da ligação aqui, ó, dessa ligação e dessa ligação. Com isso, eu não tenho mais a geometria linear. Quando eu tenho um par de elétrons livres no átomo central, eu vou ter uma geometria angular. Sempre pense na repulsão dos elétrons livres com os elétrons das ligações. O próximo exemplo é da molécula de BH3. O boro, o átomo central, ligado a 3 hidrogênios. Observem aqui, ó, a geometria dessa molécula. A geometria dessa molécula é trigonal plana. Estou girando aqui a molécula para vocês observarem. Notem na figura que eu estou mostrando para vocês que o átomo central não possui elétron livre. Mas então por que eu não posso desenhar igual você desenhou aí, formando um T? Como eu disse para vocês, existe uma repulsão entre os elétrons das ligações. Então eu não posso ter uma distância menor do que essa. Eu tenho que ter uma distância aqui, que no caso é a distância que corresponde ao ângulo de 120 graus.
Beleza? Observe que eu tento aqui, ó, aproximar e depois acontece a repulsão novamente, ok? O penúltimo exemplo é a molécula de NF3. A diferença entre essa molécula de NF3 e de BH3 é que o nitrogênio aqui vai ter um par de elétron livre. E olha o que acontece quando eu coloco um par de elétron aqui. Ó, vocês observaram que aconteceu uma repulsão? Agora eu não tenho mais a geometria trigonal plana, eu tenho uma geometria piramidal. Então, quando eu tenho 4 átomos e esse átomo central tem um par de elétron livre, eu vou ter a geometria piramidal. O último exemplo é o CH4, que é a molécula de metano. Quando eu tenho 4 ligantes em um átomo central, eu vou ter a geometria tetraédrica. Observem aqui que eu tenho um átomo central ligado a 4 hidrogênios, ok? Como eu já disse, já mostrei para vocês o site que você pode fazer a mesma coisa que eu fiz aqui. O nome do aplicativo é Molecule Shapes. Tá aqui o nome aqui para você. Eu acho que esse site vai te ajudar bastante na hora de você saber qual que é a geometria da molécula. É isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, você pode deixar seu like, se inscrever no canal e deixa aqui embaixo alguma sugestão. Maico, faz um vídeo sobre isso daqui, que aí eu vou tentar atender o pedido de vocês. Espero realmente que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Falou e tchau!